queridos irmãos, é com muito carinho que nós estamos aqui mais uma vez, atendendo ao convite da nossa querida Margarete, lá do Seara do Mestre, para falarmos sobre essa obra de Humberto de Campos, o livro Boa Nova, é psicografado pelo Chico Xavier, e vamos falar sobre a lição 29, os 500 da Galileia. Mas, antes disso, nós queremos fazer uns relatos feitos pelo próprio Humberto de Campos, umas informações sobre as demais aparições de Jesus, para podermos assim entender melhor essa passagem dos 500 da Galileia. Então vamos lá. Após a chamada ressurreição de Jesus Cristo, cerca de 40 dias, Jesus fez várias aparições sem o corpo material, mas através de um corpo perispirítico, fazendo com que ele se tornasse visível, audível e, a maior parte das vezes, até tangível. Allan Kardec, na sua obra A Gênese, Kardec, todos nós sabemos, o codificador dessa doutrina de amor maravilhosa, deixada por Jesus. Então, lá na Gênese, os milagres e as predileções, ele nos traz uma explicação lógica sobre as aparições de Jesus após a sua morte. Torna-se oportuno, portanto, transcrever parte dessas explanações que evidenciam que não há nada miraculoso ou anormal nas aparições do Espírito do Mestre Jesus, para todos aqueles fatos que nós vamos poder narrar aqui. Todos os evangelistas narram as aparições de Jesus após a sua morte, com detalhes tão precisos que não há possibilidade de pairar dúvidas sobre a realidade desses fatos, os quais se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito, observando-se cuidadosamente as circunstâncias que ocorreram com diversas aparições. Nele se reconhece todos os caracteres peculiares a um ser fluídico. O Mestre aparece de repente e, do mesmo modo como aparece, desaparece. Uns o vê, outros não, com aparências diversas, de modo que nem os seus próprios discípulos, às vezes, o reconhecem de pronto. Penetra a matéria, adentrando recintos fechados. A sua linguagem peca pela falta da vivacidade de um ser corpóreo. Fala com os seus apóstolos em tom breve, sentencioso, observando-se claramente em todas as suas atitudes que já não faz parte desse mundo terreno. As suas aparições são produzidas de tal maneira que causam simultaneamente surpresa, às vezes até medo. A conversa com os seus apóstolos não é feita com a mesma liberdade de antes, quando estavam tete a tete, frente a frente, pois eles pressentem que já não se trata de um ser corpóreo. É patente, pois que Jesus se mostrou com o seu corpo perispirítico, o que ele explica que somente tenha sido visto pelos que ele desejava que o vissem. Somente aqueles que Jesus queria que o vissem é que ele então se apresentava, como nós dissemos, tangível até, que podia até tocá-lo. É fora de dúvida que ele, se estivesse com o seu corpo carnal,
todos o veriam da mesma forma como acontecia antes da crucificação. Agora, após a crucificação, o corpo de Jesus se conservou inerte, sem vida. Foi sepultado como o são, como o ordinário, todos os corpos. E além disso, muitas pessoas puderam vê-lo, puderam tocá-lo. A primeira aparição de Jesus foi para Maria Madalena. Todos nós sabemos dessa passagem, né? Dando-lhe assim uma prioridade inquestionável, justo por parte de Jesus, né? Por ter sido ela uma de suas mais dedicadas seguidoras naquela ocasião. O mestre disse para ela, né? Quando ela se aproximou frente a frente com ele: não me toques, porquanto ainda não subi a meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize a eles, de minha parte, né? Eu subo ao meu Pai, vosso Pai, ao meu Deus, que também é vosso Deus. Um outro relato do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 24, no versículo 13 e 35, é que nesse mesmo dia, 2 discípulos de Jesus dirigiam-se a um lugar chamado Emaús, nas proximidades perto de Jerusalém, né? E, dado o momento, eles estavam ali na caminhada, né? O Espírito de Jesus se juntou a eles, enquanto iam caminhando, tornando-se irreconhecível. Eles mantiveram prolongada conversação ao longo do caminho, discorrendo principalmente sobre a missão que o Messias viera desempenhar na terra. Chegaram a Emaús. Jesus recebeu atencioso convite para permanecer com eles. E quando estavam à mesa, naquele momento, o mestre tomou o pão, o abençoou e, como sempre fazia, o repartiu entre eles. Aí foi que eles reconheceram, pelo gesto, foi porque eles reconheceram Jesus. E aí ele desapareceu da vista deles. Mas o fato de Jesus ter desaparecido, logo após ter repartido o pão e ter se dado a reconhecer, evidencia mais uma vez ser ele um espírito despido do corpo físico. O apóstolo Tomé não estava naquele momento, mas quando voltou, não deu crédito às informações que os apóstolos passaram, que contaram para ele, né? E ele afirmando que somente passaria a crer se visse os ferimentos na mão de Jesus, nos pés, né? E aí, passaram-se mais ou menos uns 8 dias depois, o mestre se apresentou novamente no meio deles, com todas as portas fechadas, né? Dirigiu-se direto a Tomé, que então estava presente ali, né? Aí o Espírito de Jesus, né, disse: Tomé, põe aqui o teu dedo, olha as minhas mãos. Estende também a tua mão, põe aqui ao meu lado. Tomé ficou espantado e lhe respondeu: Meu Senhor, meu Deus. O mestre então disse: Tu oraste, Tomé, porque viste. Ditosos os que creram sem ver. Essa passagem está no Evangelho de João, no capítulo 20, nos versículos 20 e 29. Uma nova aparição de Jesus aconteceu quando o apóstolo Pedro, Tiago, João, Tomé, Natanael e mais outros 2 estavam pescando lá no lago Tiberíades. E durante toda a noite haviam tentado,
pegaram nada, não apanharam nenhum peixe. Aí, quando foi o amanhecer, Jesus apareceu ali, sem se dar por conhecer. E ordenaram a eles, lancem essas suas redes do lado direito da barca. E eles não pegaram e lançaram. Lançaram as suas redes daquele lado direito, como aquele senhor tinha ordenado, né? E quase não puderam tirar as redes de tão lotadas de peixe, tão carregadas que estavam. Então foi quando João exclamou, é o Senhor! Ao ouvir esta palavra, Pedro se assustou. Ele estava nu, se atirou no mar para se esconder de Jesus. Aí afirmou o evangelista Lucas, né, que o Espírito de Jesus tornou a aparecer em Betsaida também. Mateus, por sua vez, disse que a última aparição de Jesus foi na Galiléia, no monte onde ele havia designado. Ali ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra, recomendando aos discípulos que divulgassem o Evangelho por toda a parte. Então, nós, dando continuidade aos nossos estudos, agora nós vamos entrarmos na lição 29 do livro Boa Nova, né, como nos conta Humberto de Campos. E começa assim. Após o Calvário, apossara-se de todos os amigos sinceros de Jesus uma saudade imensa das suas palavras, do seu convívio. Os companheiros inseparáveis se entretinham ali com conversas longas, com comentários sobre as lembranças inapagáveis do Mestre. Foi quando Pedro chegou e mais uns outros alertaram da necessidade de regressarem a Cafarnaum. Pedro disse, precisamos retornar a Cafarnaum para as nossas famílias, o nosso trabalho nos espera, precisamos nos alimentar. E, pois bem, passaram-se alguns dias e lá estavam eles, em Cafarnaum. Todos os apóstolos, os amigos, outras pessoas. A vida começava a voltar à rotina. Mas nada era normal. As redes eram jogadas no Tiberíades. Aquelas ondas do mar, cada detalhe no jogar da rede, o balanço da barca, tudo sugeria recordações da presença do Mestre. Nas horas das refeições, lembrado várias vezes que Jesus abençoava e repartia o pão, alimentando várias pessoas que estavam juntos. Na hora do trabalho, mesmo que fosse aquele trabalho mais pesado, mais intenso, alguém recordava do Mestre, nos chamando a atenção para que tivéssemos mais ânimo. Nas noites silenciosa, também lembravam a presença e a bênção do Cristo. Não tinha momento algum durante o dia que a presença do Cristo não era lembrado, e a saudade tocava fundo os corações daquelas pessoas tão humildes e singelas. A natureza chamava a atenção daqueles apóstolos para que eles se organizassem, continuarem a levar a boa nova. O futuro daquele evangelho estava na mão daquelas pessoas e eles não podiam parar. Aí Pedro dizia, vamos tomar conta, o serviço nos espera. E a casa de Simão Pedro, como todos sabiam, era aquele ambiente amistoso, gostoso, onde as pessoas podiam expor as suas ideias, seus princípios, fazer suas confidências.
ali naquele ambiente podiam comungar as suas ideias tranquilamente. E Pedro, como era visto, né, era aquele paizão que todos gostavam de sempre estar ali junto dele. E a casa de Pedro tinha mais um outro ambiente, uma espécie de um salão, né, onde as pessoas se reuniam com Jesus, nos estudos. O primeiro evangelho aconteceu ali, todos nós sabemos, né, da passagem, o primeiro evangelho na casa de Pedro, conforme nos conta Neio Lúcio. E ali também faziam as refeições com Jesus. Lembram? Aquela famosa cena da última ceia. E a casa de Pedro era ali, perto do monte. E justamente aos pés do monte, eles lembravam da presença de Jesus, abençoando todo mundo, falando das belezas do reino de Deus. Várias vezes falou da justiça e das bem-aventuranças. E ali, reunidos ao pé do monte, ao final daquela tarde, juntaram os apóstolos, amigos, seguidores antigos, pois estavam ali lembrando da presença do Cristo e eles acreditavam que ali, no íntimo das suas almas, os apóstolos tinham a certeza, acreditavam que Jesus viria fazer um último encontro, uma despedida para aqueles corações sedentos de ânimo. Falava-se que o mestre voltaria, pois ele acostumava a reunir ali multidões para falar. E naquele dia, naquela tarde, algo diferente no ar. As pessoas seguiam, vinham pessoas na direção do monte. Tinha a impressão de que o mestre voltaria a ensinar as suas bem-aventuranças do nosso Pai que estás no céu. Sentiam no coração. Então começavam a vir, eram romanos, judeus, mulheres pobres trazendo seus filhos descalços, muitas pessoas idosas e muitas outras daquela região. Ali estavam 5 centenas de rostos esperançosos e ansiosos. Aí, daquele céu muito azul, parecia descer uma tranquilidade que envolvia todas as coisas. Foi nesse momento e nesse instante que Jesus apareceu do alto do monte iluminado pelos últimos raios do sol naquela tardinha. Seu sorriso era meigo, tão como antigamente, e todo o seu corpo irradiava luz tão intensa que os mais fortes acabaram se dobrando de joelhos ao chão. Alguns choravam de alegria, sentindo a emoção como se fosse a mais bela da sua vida. Então Jesus, as suas mãos tomaram o alto, como quem abençoava todos que estavam ali. O silêncio divino parecia penetrar na alma de tudo. Jesus não falou através de palavras, mas falou de uma maneira que só os corações poderiam ouvir e sentir. Era mesmo a despedida dele. Então ele disse: meus amados, volto à vida em meu Pai. Deixo aqui meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos. Eu recomendo, sigam os passos nesses escabrosos caminhos. Eles serão meus discípulos semeadores, e vós outros serão o fermento divino. Jesus começa a colocar a todos que estavam ali como semente e o fermento. Vocês passarão aqui na terra e farão estas sementes germinar. Um dia vocês entrarão na posse do tesouro celestial. Mas, até lá, vocês ficarão aqui na terra. Vocês experimentarão e vivenciarão o egoísmo, a ingratidão e conflitos permanentes.
em função das leis implacáveis e egoístas na terra, até que o reino de Deus, de concórdia e justiça, se estabeleça e seja efetivado aqui na terra. Neguem a vocês mesmos como eu neguei a mim. Eu neguei a minha própria vontade, pondo em execução os desígnios de Deus. E não temam. Tomai vossa cruz e sigam-me. Serão séculos de lutas. Vocês precisarão imunizar vossos corações contra os enganos da vida transitória. Porque, no final, eu vou dar a paz ao coração de vocês. O mundo inteiro se levantará contra vós, ao mando de forças das trevas, mas estaremos sempre unidos e junto a vocês. Darei a minha paz. Jesus assevera a união permanente com aquelas pessoas. E ele ainda diz: a cada golpe que o mundo desferir contra vocês, eu retirarei o trigo luminoso para os celeiros infinitos do céu, até que o reino de Deus se estabeleça na terra. Quando o mundo der as costas a vocês, eu encherei a vossa solidão com a minha assistência permanente e insistente. Quando tombarem, eu vos levantarei com as minhas próprias mãos no silêncio do caminho. Em cada gesto, vocês serão a união onde houver a separação. Vocês serão a claridade onde houver trevas. Vocês serão o porto amigo, edificado na rocha viva da fé. Sereis o meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra. Serão a minha esperança no meio das loucuras humanas. Vocês serão a minha verdade onde estiver a perturbação do mundo. Vocês serão as minhas ovelhas nos caminhos escuros e ásperos. Não temerão a nada, desde que sejam fiéis ao meu coração, como eu serei fiel a vocês. Ide ao mundo onde temos que vencer o mal. Aperfeiçoemos o nosso aprendizado nas escolas milenárias, pondo em prática a lei de amor do nosso Pai que está no céu. Nesse momento, foi quando todos observaram o Mestre todo rodeado em muita luz, aquela luz intensa que se elevou junto a ele, indo ao encontro da sua glória no infinito, deixando ali os seus seguidores, junto a eles, um perfume leve e suave no ar. Ali, então, eram os 500 da Galileia. Com seus corações palpitantes, ali no Monte Galileu, onde romanos, judeus, ricos e pobres, confraternizados, felizes por terem compreendido a cooperação deles aqui na Terra Santa. Os discípulos, então, após a subida de Jesus, se reuniram em volta de Pedro, emocionados, choravam contentes, com muitas esperanças. Naquela noite de recordações, foram confiados a esses 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização da humanidade terrestre. Mas sabiam eles que estariam sob a inspiração de Jesus, que suas palavras alcançariam os séculos do porvir, representando o fermento renovador do mundo. Eles reencarnariam em todos os tempos, nos mais diversos meios religiosos e políticos do planeta, ensinando as verdades e abrindo os caminhos de luz eterna no tempo. Os 500 da Galileia, que receberam do Cristo esta tarefa,
foram os primeiros a tombarem no campo de trabalho e do martírio. Se nós lembrarmos, né, o único foi João, que não sofreu nenhum atentado trágico, foi o único que viveu até a sua velhice, tendo a sua morte natural. Como vimos aí, os demais tombaram, né, com martírio, com muito trabalho. E continuando semeando a fé nos corações pervertidos. Ensinarão as lições de Jesus com a verdade resignada, com heroísmo. Plantarão concepções novas de desprendimento das coisas do mundo. Continuarão reencarnando e revelando o desejo do Cristo. É a união do amor, da fraternidade e da concórdia. Esses discípulos passaram pelos abismos mais tenebrosos, convertendo com as luzes do Evangelho de Jesus, socorrendo espíritos abandonados e desprotegidos aqui na terra. Esses 500 da Galileia, por onde passaram, edificaram no silêncio como instrumentos sinceros do bem com Jesus, levando os benefícios do reino de Deus. E hoje, nós nos perguntamos, como será a nossa vida quando voltarmos à nossa vida normal, à nossa rotina normal, depois de vários meses que estamos passando, esses meses conturbados? Como Simão Pedro e os demais discípulos que voltaram a Cafarnaum para seguirem as suas vidas na normalidade, sem a presença do Mestre. Não foi fácil para eles, como vimos, né? Tudo o que faziam, traziam a memória de Jesus. Mesmo com as palavras de ânimo de Jesus, as suas vidas não foi mais a mesma. Assim também seremos nós. Vamos conseguir ter a nossa vida normal? Por tudo que passamos, com certeza, será uma vida diferente. Estamos com os nossos conceitos reavaliados, novos conceitos adquiridos na vida, em família, no trabalho, nos estudos, no lazer, na casa espírita, no nosso dia a dia. Estamos com os nossos corações transformados por razões desse momento, dessa pandemia. Perda de familiares, entes queridos, amigos. Sejamos um desses 500 da Galileia, humilde, singelo, levando ânimo e esperança a todos à nossa volta. Lembram como Jesus lá no monte passou a mensagem a todos? Nós também faremos ou seguiremos a mensagem do Cristo para que todos nós tenhamos um novo recomeço melhor. Sejamos esse instrumento de paz, de consolação, esse instrumento de compreensão, para começarmos a reviver com esta mensagem de fé e de esperança, com amor, como os 500 da Galileia. É o que Jesus espera de nós. Graças a Deus. E assim, para fechar essa nossa palestra, esse nosso trabalho, gostaríamos de passar a vocês. Vou declamar a letra de uma música, acredito que muitos de vocês devem conhecer, né? De Tim e Vanessa. Vocês devem conhecer, né? Tim e Vanessa, os dois irmãos, cantam maravilhosamente bem, né? A letra Aos Pés do Monte. É uma música linda. Se vocês procurarem lá no YouTube ou no... Procurem lá, vocês vão pesquisar e vão achar. Tim e Vanessa, Aos Pés do Monte. É linda essa música. Eu mesmo sou um coração mole e eu, ao ouvi-la, me emociono. Então vai lá. A letra dessa música. Um sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo para mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso,
ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço o meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, quis caminhar, quis saber para onde eu vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Graças a Deus, um beijo no coração de todos vocês. Sintam-se abraçados, continuem prestigiando esse trabalho do Seara do Mestre, desse povo querido e amigo dessa casa bendita. Fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade.